É isso aí, pessoal. Estamos chegando com o Pílula Azul News dessa quinta-feira, dia 23 de maio. E hoje tem notícia bombástica. Mas antes, jogando para cima, Léo, o que nós vamos falar? Hoje vamos falar sobre o e-commerce nacional, que atingiu 10% do varejo total, aponta aqui uma empresa de pesquisas. É isso, essa pesquisa que inclusive foi feita no mundo inteiro. E ainda, pequenas e médias empresas crescem 23,5% em abril, após alta no mês de março. E por fim, gente, para tudo, parem as máquinas, alterações significativas sobre o TTS e-commerce em Minas Gerais, que a gente vai falar nesse app. É isso aí, pessoal. Vem com a gente que o Pílula Azul News está no ar. É isso aí, pessoal. Estamos chegando e o e-commerce nacional atingiu 10% do varejo total, aponta o estudo da eShopper Barometer. Eu não sei se é assim que fala, mas parece que é. Léo, conta pra gente como é que foi. Essa pesquisa foi feita no mundo inteiro, muita gente pesquisada, né? É uma amostragem significativa, né? Exato. O estudo reuniu mais de 24 mil consumidores de 22 países, incluindo o Brasil. Aí na pesquisa, por mais que ela foi realizada no mundo inteiro, aqui na notícia está focando mais para o e-commerce brasileiro. E aí, onde que entra, né, até a chamada, que é os 10% no varejo nacional. E é um crescimento de 3 pontos percentuais da última pesquisa que foi realizada. Isso é um crescimento do e-commerce, igual a gente já sempre falou e tudo. Mas ainda fica um recado, né? Que ainda existe ainda um grande espaço para o crescimento do e-commerce, né, Luiz? É, exatamente. Ela destaca que hoje 68% da população brasileira faz compras online. Esse número, gente, é claro que ele tende a chegar em algum momento a quase um número perfeito, a mais de 90%. Por quê? Porque a população vai nascendo e tendo mais contato com a internet, com o mundo virtual, e as pessoas mais idosas que não têm esse contato, né, vão nos deixando, né, naturalmente. Sim. Então, esse número tende a crescimento. Eu não diria que é difícil a gente falar em 100%, porque a gente sempre vai ter um país desse tamanho, ou pelo menos durante muitos anos, muitos mesmo, nós não estaremos mais aqui, desigualdade. Sim. Então vai ter lugar com com dificuldade de acesso à internet, pessoas que não conseguem comprar um smartphone. Isso é uma realidade do brasileiro quando você pega num cenário mais macro. Mas, ou seja, pessoal, temos ainda um oceano a ser explorado, se você pensar que é 10%, que, embora seja muita coisa, pode ser analisado o copo meio vazio. É pouca coisa também. Exato. Mas igual, por exemplo, quando o Luiz fala de atingir 100% da população, não quer dizer que vai acabar com de forma alguma. O comércio físico. Isso vai sempre existir. Não tem jeito, não tem como. Isso dá para afirmar. Pelo menos na nossa geração, enquanto a gente for vivo, o comércio físico ainda vai existir. Mas é uma possibilidade muito grande de crescimento. E uma coisa também, uma curiosidade aqui interessante, pessoal. Os itens mais comprados na internet, de acordo com a pesquisa, é os itens de roupa e outros itens de moda, 48%, além de calçados, produtos de beleza ou de saúde, que aí vem com 43%. Então a moda é um item que antigamente, eu vou até dizer até um pouco tempo atrás, o pessoal não costumava comprar muito na internet, roupa, sapato e por aí vai. Era desconfiado, não é nem por aquela questão de chegar tijolo, que a gente falou inúmeras vezes, mas era desconfiado pela questão de tamanho mesmo. A pessoa gostava de ter a sensação de experimentar, né? E hoje em dia isso tem ficado cada vez mais para trás. Como o Léo disse, gente, o mercado físico vai acabar. O Léo até falou que na nossa geração, eu acho até que é nunca mesmo. Tipo, eu acho que não tem como o mercado, o mercado físico, a loja física acabar. Só que o crescimento do e-commerce vai ser assim, cada vez mais e uma hora, aí sim, muitos anos, ele deve ultrapassar, né? Deve ultrapassar, mas acabar não acaba. E uma coisa interessante, Léo, que eles destacam é a questão do recebimento, da agilidade da entrega. Aí eles destacam o que os consumidores mais gostam. E até me surpreendeu o número 1 aqui da pesquisa, que é receber notificação em tempo real. Não que isso não seja legal. É importante você saber, seu produto saiu para entrega, seu produto não sei o que, está no CD, tal. Mas
Esse ser o número 1 me chamou a atenção, ficando em segundo ter previsão da hora de entrega, receber a entrega no mesmo dia como o terceiro item e receber onde o consumidor estiver, ficou em quarto lugar. Um ponto legal aqui do item 1 é que eu vou me aplicar. Igual, por exemplo, a gente fez uma compra na internet, minha esposa no caso, comprou um tablet e a gente tá para receber. E aí fica descrições muito genéricas. Mercadoria recebida na filial, mercadoria despachada pelo filial, do transportador. Eu não gosto disso. Eu me sinto um pouco incomodado. Eu gosto de receber notificação em tempo real, saber onde que está a mercadoria. Por exemplo, sua mercadoria está em Contagem, em Belo Horizonte, saiu para entrega. E isso para mim faz muita diferença. E pelo visto não é só para mim. Né? Não é só para você, não. De fato, é legal, é importante para que fique menos genérico. Fica a dica para você, se você tiver uma transportadora que consiga colocar um pouquinho mais específico, deixa o consumidor feliz, porque deixa o Léo feliz, então deixa o consumidor feliz. Uma coisa que a gente sempre falou que tende a virar tendência é a sustentabilidade. Então, as entregas sustentáveis, segundo a pesquisa, é uma tendência. Então, sim, você ter essa preocupação com a sua embalagem, com aquela questão, o iFood coloca, né? Seu quê de carbono, essa entrega reduziu, não sei quanto. Nem sei onde é que tira essa métrica, mas tem. E aí, sei lá, eu acho que a pessoa ela se sente participativa daquela ação sustentável. Pelo menos fala assim, é pouco, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não sei se isso chega toda vez que chega alguém de bicicleta, eu não sei se é. Pode até ser, porque chegam os entregadores de bike, mas eu não sei se enfim, mas é legal. E destaca por fim também que os millennials, a gente já falou sobre quem são, não sei se vocês vão se lembrar, são os nascidos entre 80 e 90, são os que mais compram. Exatamente. E aí eles receberam durante o ano de 2023 aproximadamente 4 encomendas por mês. É considerável, né? Considerável, é relevante. Sem sombra de dúvida. Léo, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Pequenas e médias empresas crescem 23,5% em abril, após uma alta de 4,7% no mês anterior. Gente, isso é muito legal. Muito legal. É um tipo de notícia que a gente gosta de dar aqui. Cara, crescimento não é só o setor de e-commerce, destacam aqui o setor de indústria, né, como um dos principais. Aí vem o comércio, serviço, enfim, e por aí vai. Léo, o que você quer destacar sobre esse crescimento, que é um excelente crescimento? Depois o Soler vai contar para nós aqui se ele vendeu mais ou menos em abril. Foi feita uma pergunta num grupo que a gente estava e ficou meio empatado, você viu? Sim. Os caras perguntam, gente, como é que tá as suas vendas em abril comparado com o mês anterior? Aí uns falaram, melhorou, os outros tá na mesma e tal, mas ficou mais no melhorou e não tá na mesma. Teve um outro, claro, falou que piorou, isso é natural, mas deu um empate técnico entre o tá na mesma e o melhorou. E entre esses destaques do aumento, e aqui mostra a pesquisa, um dos fatores que podem ter levado essa crescente nesse ano, são a questão de dias úteis, que foram 22 dias úteis, 4 a mais do que abril de 2023, tiveram menos feriados e tudo. Feriado, abril tem muito feriado. Eu acho, não sei. Exato, só que esse ano caiu boa parte no final de semana e tudo. Então, isso foi também um dos motivos que impulsionaram as vendas em abril de 2024. Porque é legal, a gente fala assim, o feriado dá para dar uma descansada e tal, uma relaxada, uma viajada, mas o pessoal acaba realmente deixando de fazer aquelas comprinhas no feriado, porque vai ficar um pouco mais longe do celular, ou então você não vai também em loja, você vai, vai para o interior e ficar numa pousadinha tranquilo. Então, ou até para lugar que não pega celular. Ou até para lugar que não pega celular, e aí você não vai fazer nem compra às vezes no comércio físico e nem no e-commerce. Então, o menos feriado para o comércio impacta positivamente, digamos assim. Exato, e atrapalha o setor de turismo, mas faz parte, é assim mesmo, é um empurrando o outro e vamos que vamos. Léo, mais alguma coisa para destacar nessa matéria? Nessa matéria a gente queria trazer também só uma informação, que é sobre questão do impacto no Rio Grande do Sul, porque vocês podem falar, o pessoal lá no Rio Grande do Sul, inclusive que a gente deve fazer um app específico sobre isso, pelo Azul em um minuto, que é sobre o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Cérebros,
que não estão conseguindo vender, conta bloqueada. Começou o Mercado Livre a liberar um ou outro e tal, mas ainda a maioria estão com as contas bloqueadas. O Bruno Gontijo está fazendo até uma vaquinha, a gente vai falar mais sobre isso, inclusive vai ter stories, vai ter pílula de 1 minuto, igual eu falei. Mas esse impacto do pessoal lá vai ser sentido possivelmente nos próximos meses, porque o Rio Grande do Sul tem a 5ª economia do Brasil, então é muito importante para a economia nacional. E quando diz o impacto, as pequenas e médias empresas são as que mais sentem, pessoal. O governador foi criticado por uma fala, porque eu acho que ele colocou muito mal essa fala dele. Foi muito ruim a fala. Mal dos políticos em geral no Brasil. Não pensa para falar. Enfim. E que ele falou meio que para parar de... Vou traduzir, assim, vou resumir. Parar de doar para as pessoas comprarem dos comerciantes locais. Mas basicamente o que ele quis dizer foi que o comerciante local, a mercearia local, a padaria local, o marceneiro, o prestador de serviço também, enfim, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que vender e tal. Então, eu entendo que o que ele quis dizer foi isso, mas como eu disse, muito mal colocado, e quem sofre é o pequeno e o médio empresário, porque não que o grande não sofra, que nem a própria loja da Havan, teve um prejuízo gigantesco, eu não sei nem se o Luciano Hang já falou qual foi o prejuízo que ele teve naquela loja dele que ficou devastada. Mas assim, lá em Lajeado. Todo mundo sofre, todo mundo tem prejuízo, fora, claro, o impacto social e as perdas, que são o mais importante. Mas o pequeno e o médio empresário, falando objetivamente de empresas, são os que mais são afetados com uma tragédia dessa magnitude. Exatamente. Então, vamos ajudar, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, estão precisando de mais ajuda de todo o Brasil. Eu tenho certeza que o brasileiro tem muitos defeitos e esse não é de não ser solidário. Então, esse não é. E nós vamos falar mais, como você disse, no Pílula 1 Minuto, nos stories, sobre ações bacanas que nós, junto com outros colaboradores da área de e-commerce, estão promovendo. Léo, vamos lá. A notícia bomba de hoje, que é a parte tributária, que foram as mudanças em algumas regras, vamos falar assim, para o RET TTS E-Commerce. Fala pro pessoal, vamos falar pro pessoal o que mudou, fiquem ligados e claro, acompanhe, siga, dá um joinha, curte, compartilha, comenta, porque senão isso não chega para todo mundo que tem que chegar. Exatamente. E quem não compartilhar e não der curtida nesse vídeo, gente, sabe o que vai acontecer com o computador de você? Vai desligar e você não vai saber dessa notícia, viu? Exatamente. Ou o celular, se você estiver assistindo pelo celular, porque isso aqui é muito importante. Foi uma alteração agora recente da Cefaz. Não vai queimar. Não queimar não, também não. É demais. É demais. Uma resolução recente da Cefaz foi publicada no Diário do Estado no dia 18 de maio, mas ainda está muito sendo discutido, por isso que a gente preferiu trazer hoje. Vou fazer uma situação um pouco diferente do que eu tinha combinado até com o Luiz, a gente vai passar alguns pontos aqui mais importantes e depois a gente vai trazer, seja no próximo episódio, aí a gente pensa, ou no próximo episódio de forma mais detalhada cada ponto, então o app vai ficar gigantesco isso. Então, gente, vamos lá. TTS é como Minas Gerais, isso vale tanto para quem tem, quanto quem quer ter. E aí entra também, até antes de falar as alterações, uma coisa que a gente sempre falou, né, Luiz? Eu já falo, já tem tempos, que é, gente, busquem o benefício fiscal o quanto antes. As regras devem alterar. Vai vir a reforma tributária, os estados estão com receio de diminuir a arrecadação, então as coisas vão mudar. E a regra chegou. A mudança, né, da regra chegou. Enfim, aqui no estado de Minas, e que é ruim. Já vinha chegando. Ela já estava vindo devagarzinho. Ali com a mudança do negócio de não aceitar no colo, aqui uma rigidez maior. No meu sentir, até uma bola fora do governo do estado. Por quê? Nós estamos numa crescente muito potente. Gente, é só vocês verem os números que nós estamos anunciando nos episódios. Minas ultrapassou o Rio de Janeiro. Ultrapassou e está botando folga na frente. Claro que não vai atingir São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral, é o maior estado em termos de população. Então é claro que não vai passar. E nem precisa querer passar São Paulo. Não tem que ter essa aspiração. Isso é bobagem. Mas se consolidar em segundo, movimentar a economia local, aumentar a arrecadação, gerar emprego, trazer empresa para cá, cara, isso é muito positivo. Então, no meu entender, bola fora do governo,
essas dificuldades que estão sendo impostas agora, e que nem você falou, Léo, para o app não ficar muito grande, dá uma passada, e no próximo a gente vai às vezes ponto por ponto. Acho que mais um a gente consegue falar só sobre, a gente pega uma notícia só e fala de forma mais extensiva sobre isso aí. Exatamente, pessoal. Primeiro ponto, deixou algumas coisas mais claras. Tinha muita gente que perguntava, às vezes pra gente, até vários encontros de e-commerce que a gente tinha, perguntava o seguinte: por exemplo, pregão eletrônico, né, licitação, não é venda presencial, poderia utilizar o benefício fiscal? Agora a resolução deixa de forma clara que não digamos assim, para o benefício fiscal não considera venda não presencial as licitações, seja física, as licitações lá, ou pregão eletrônico, ou aquela que você tem que ir lá bater o martelo lá e tudo. Então, isso é um ponto também importante, mas só para deixar um recado para todo mundo aí que nos perguntavam sobre essa situação. Mas resolveu de forma a não favorecer o seller. Sim. Resolveu, mas resolveu tipo, no sentido de que você não pode participar. Né? Não resolveu para impulsionar, resolveu para retroceder. Mas prossiga, Léo. Também colocou algumas situações sobre aquele regime especial que a gente falou, que era o TTS e-commerce vinculado, onde você tem um centro de distribuição, que primeiro, você para ter o TTS vinculado, o contribuinte tem que ter no mínimo 3 empresas. Já falava, isso a gente já trazia para o pessoal que era o centro de distribuição, a venda física e a venda no e-commerce. Agora ficou claro, você tem que ter pelo menos as 3 empresas. Distribuição, e-commerce e venda física. Um outro ponto também que deixou também assustado e vale muito a informação, que é independente se é um vinculado ou não vinculado, para você ter esse benefício, o mesmo sócio não pode ter uma empresa, mesma empresa, digamos assim, aqui está falando, por exemplo, no andar 1 e o e-commerce no andar 2, não pode. Teria que ser endereços diferentes. Não pode ser vizinho de porta. E além disso, não pode ser. Aqui fala, digamos assim, não pode estar na vizinhança. E aí fica até um pouco mais claro. O que é vizinhança? É um quarteirão, é 2 quarteirões, é 2 casas para o lado, 3 casas para o lado. Assim, seria importante que houvesse por parte Aqui fala circunvizinho na resolução. Circunvizinhança. Que esclarecesse as razões de algumas dessas mudanças. Tá. Essa daí, por exemplo, é uma que não faz sentido nenhum. Igual eu estava conversando ontem com um cliente, porque é o seguinte, quando a gente fala de uma mesma cidade, por exemplo, Belo Horizonte, você tem ali um bairro que pode ficar, 20 km de distância um bairro do outro, e não tem barreira fiscal. Então, claro, ficaria mais difícil você pegar uma mercadoria daqui e trazer para cá. Ficaria um pouco mais difícil, mas poderia acontecer. Mesma coisa se fosse vizinho, gente. E isso, a empresa está lá aberta. Se a Cefaz quer fiscalizar, vai lá e vê se está tendo venda presencial. Mas por que eles não fazem isso? Porque dá trabalho. Tá? Vou bater um pouco aqui no governo aqui de Minas, porque dá trabalho e não faz. Um outro ponto também importante, gente, que alterou, que é igual o Luiz falou sobre a questão do cowork e tal, que agora está na resolução, que você não pode ter mercadoria em um ambiente que não tenha, digamos assim, eles falam, que dificultam a fiscalização e tal. É por isso que eles colocam o cowork, que é pequeno, em tese você não tem a mercadoria, mas gente, hoje tem full do Mercado Livre, que a maioria dos seus mercadorias fica lá no full, tem dropship, então também isso é uma bola fora. Isso a gente já tinha batido, né? Exatamente. Nesse ponto a gente já tinha falado que já era bola fora, porque essa mudança do coworking, ela veio no final do ano passado. Mas foi meio que por portaria, eu não lembro se foi decreto, uma coisa assim. Não, na verdade foi coisa interna deles. Tá. Então foi normativa interna e aí agora externaram para resolução. Tá, ainda bem que trouxeram para cá, mas bola fora porque dificulta. Até agora só bola fora. Continua lá. Mais uma, digamos assim, bola fora, ao meu ver. Para as empresas que vão iniciar atividade e já pedir o regime especial, você vai ter que, além de ter o capital social de R$100 mil, é o mínimo, você ainda tem que comprovar a integralização, seja através de, por exemplo, de dinheiro, transferência bancária para a sua empresa. É um capital social muito alto mesmo. Tudo bem que é para quem está em início de atividade, a Cefaz quer saber se essa empresa existe mesmo, mas R$100 mil, gente, é muita coisa para quem está iniciando. Isso daí desfavorece mais o iniciante. Na verdade,
Para não dizer que inviabiliza o início da atividade, né? Mas, claro, o seller que já está no mercado há um tempinho, ele vai ter esse capital. Isso aí, para ele, não é um problema. Ele vai fazer umas vendas no Mercado Livre rapidinho, ele vai alcançar esse número. E aí ele só tem que comprovar, não é tão difícil. Mas para quem está começando e pedir o regime especial, só se o sócio investidor, o sócio majoritário tiver isso daí em outras fontes de recursos, seja em outras empresas ou na sua conta pessoal. Mais uma bola fora. Mais um detalhe, gente. Aí é isso daqui, eu não, vou até falar que não é bola fora da Cefaz, vou falar que a gente falou só mal. Você só tem que comprovar que tenha um mínimo de venda de 30% para fora do estado. Então, quem é vendedor no Mercado Livre e tal, sabe que isso é relativamente fácil de alcançar, tá? Então, você tem que ter pelo menos 30% da venda interna para fora do estado. Qualquer estado. Então, não, isso daí não. É aceitável. Eu só não sei exatamente o porquê. Porque eles estão querendo, na verdade, fazer com que as empresas de Minas vendam para fora do estado para competir com outros estados. Essa digamos assim, seria a justificativa da Cefaz. Entendi. Uma regra aqui também, só a questão que é uma informação importante. Quem já tem o regime especial vai ter que ficar atento ao CIARI. Isso mesmo, porque se por um acaso você tem um regime especial e tem alguma regra que talvez vai ficar incompatível, a comunicação será dentro do CIARI. Então fiquem atentos ao CIARI, tá? Você que não tem o costume de ficar atento ao CIARI, já comunique seu contador, já fica ali atento. Por regra, é um portal que nós às vezes temos acesso aos nossos clientes, mas é uma coisa que em geral, que é uma coisa que não vai chegar notificação pra gente. Exatamente. Ou mesmo pro seu contador costuma chegar, mas enfim, ficar atento ao CIARI é muito importante, porque se você tiver que fazer uma adequação, vai chegar por lá. Ou seja, não vai chegar cartinha para você não. E a última alteração desse app, tá, pessoal, que essa daí é importantíssima, é a bomba, digamos assim, como diria o nosso querido Nelson, como que é? Eu sei quem você tá falando, é o cara da RTV. Isso, esse mesmo. Fugiu não. Vamos lá, pessoal. Regime especial automatizado, aquele que é rápido. Qual que vai ser a grande mudança dele? Nossa, esse daí tá doendo meu coração, porque esse é uma bola muito fora. O automatizado não vai mudar a regra da ST. Então, se por um acaso você tem mercadoria com ST e pediu um regime especial automatizado, o que vai acontecer? Você vai continuar pagando a ST. Isso é uma bola mais do que fora do estado, gente. Então, o automatizado vai ser bom, digamos assim, só para quem não tem mercadoria com ST. Por exemplo, roupa, né, no setor da moda. Mas, por exemplo, ferramenta, eletrônico, o automatizado não vai ser mais interessante. Vai ter que ser uma regra geral, que pode demorar até 6 meses para ser deferido. Pessoal, uma coisa muito importante. Essas mudanças fazem parte do que nós chamamos no direito de poder discricionário do Estado. Então, não cabe a IBLU, não cabe a qualquer jurídico, qualquer contador mandar nisso aqui. O governador, junto com sua equipe, acordou, entendeu que as mudanças têm que ser feitas e ele foi e fez a mudança. O que ele não pode fazer é criar regramento diferente para iguais, isso aí ele não pode fazer. Mas mudar um pouco aí a regra do jogo faz parte do que ele pode fazer. Então, ainda mais que está dando um certo prazo, porque vai ser até novembro, que vai sair essas comunicações, está dando prazo. Quando é assim, do dia para a noite, aí talvez caberia alguma discussão, mas quando está dando prazo aí... Isso, né? Não está sendo nesse ano, então está respeitando aquelas princípios tributários. Então, vamos ficar atentos, vamos nos organizar para poder ainda conseguir aproveitar as benesses do regime especial aqui de Minas. Exatamente. E aí, pessoal, no próximo app a gente vai trazer possivelmente mais informações, mais detalhes aqui, que tem alguns detalhes que são importantes, mas que não deu para trazer nesse app, senão, igual eu falei, ia ficar gigantesco. Mas tendo já dúvidas, já coloca aqui nos comentários, chama a gente no WhatsApp, no Instagram, porque são alterações relevantes para o comércio eletrônico em Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. O app de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Abraço, pessoal. Até mais.